Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre uma Parada e Outra, podcast da Medicina de Emergência da Unifesp. Isso aí. Escola Paulista de Medicina ou Unifesp, Diego? Os dois, né? Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Essa é uma discussão que depois a gente, inclusive, tem que trazer para cá, né? Para falar um pouquinho sobre a história da medicina, história da Escola Paulista de Medicina, né? Pessoal, então sejam bem-vindos. A gente finalmente criou o nosso podcast, que a gente está querendo há muito tempo começar a falar um pouco sobre a nossa história, sobre como que a gente conduz a residência de medicina de emergência, sobre como que a gente trabalha aqui dentro. E finalmente estamos muito felizes de trazer aqui, né? Vamos nos apresentar um pouquinho, falar um pouco da nossa história, de quem a gente é. E hoje vamos começar com um episódio muito legal. Primeiro de tudo, meu nome é Amanda. Prazer a todos. Eu sou emergencista formada pela Escola Paulista de Medicina. Me formei esse ano agora, finalzinho de março, finalzinho de fevereiro. E sou mineira, nascida em Belo Horizonte. Mudei para São Paulo para fazer residência nesse digníssimo lugar aqui. E agora eu continuo como preceptora na nossa residência. Preceptora. Fala, pessoal, prazer imenso estar aqui. Finalmente nosso projeto deu certo. Loucura da Amanda, loucura do João. O pessoal resolveu gravar um podcast. Falei, vamos lá então, né? Meu nome é Diego Adão, sou supervisor do programa aqui da Escola de Medicina de Emergência. Sou preceptor do programa desde da primeira turma, criada pelo professor Aécio. E atualmente eu sou supervisor do programa. Minha formação é em cirurgia geral e do aparelho digestivo, mas precocemente eu deixei a parte de assistência privada e eletiva do aparelho digestivo e trabalho só com emergências cirúrgicas. E agora emergência, né? Amanda, emergências cirúrgicas ou emergência? Emergência, é tudo emergência, viu, gente? A gente já brigou muito com ele aqui, agora ele aprendeu. Exato. Comecei como emergências cirúrgicas e hoje eu sou só emergência. Muito feliz de estar aqui, acho que vai ser um projeto animal, as ideias são bem legais, acho que vocês vão curtir demais. Passa a bola pro Johnny aqui. Aí, pessoal, obrigado, Diego. Meu nome é João, eu sou também emergencista, também formado aqui pela escola. Que nem a Amanda, já sou o que? Preceptor? Preceptor? Sênior. Já há algum tempo como na preceptoria aqui da escola também. Desde a época do professor Aécio também, ajudando lá com a gente. E vamos ver, esse é um projeto legal mesmo, faz tempo já, desde o professor Aécio queria fazer também. É uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer algo legal, algo diferente do que está tendo por aí. Né? Fazer uma coisa mais descontraída, mais da nossa cara do que... A gente não podia deixar de começar esse primeiro episódio também citando o Dr. Aécio, né? A Aécio criou a nossa residência, a Aécio foi muito importante na história da medicina de emergência do Brasil também. Infelizmente, ele acabou falecendo ano passado e deixou a gente aqui com essa missão dificílima de substituir ele e fazer o programa crescer do jeito que ele queria. Então, esse primeiro episódio é uma homenagem ao Dr. Aécio também. E tenho certeza que ele gostaria de estar aqui presente com a gente conversando e estar de alguma forma. Com certeza. Então, Amandinha, conta pra gente aí qual que é a ideia do podcast e quais são os nossos programas dentro do podcast. A nossa ideia no podcast é a gente criar alguma coisa descontraída do jeito que a gente é, né? Eu tô olhando pra lá porque eu tô filmando também, tá, gente? Vocês não têm noção do que a Amanda tá contando aqui. Eu cheguei aqui, tem duas câmeras ali, ó. Tem duas câmeras filmando a gente aqui, eu tô até de costas pra uma delas. Precisa colocar em outra posição essa câmera. A nossa residência ela é descontraída, a gente é uma família aqui dentro mesmo, né? Exato. E a gente quis trazer um pouco de como que a gente leva as coisas, né? A residência pra gente, ela tem que ser leve, tem que ser árdua, mas ela tem que ser leve, o ambiente nosso, para que a gente conseguir sobreviver a esses 3 anos, né? Então a gente quis trazer um pouquinho do nosso mundo para vocês se sentirem um pouquinho parte disso também. A gente sempre tem café em todas as nossas reuniões. Então, quem quiser escutar o nosso cafezinho, o nosso podcast tomando um cafezinho, fique à vontade. Eu vou falar pra vocês, viu? Eu sou fãzão de café. E o café da Amanda... Depois eu ensino, tá, gente? É um negócio absurdo de bom. Põe mais um pouquinho aqui, por favor. O que é o nosso café de hoje, Amanda? Nosso café de hoje é o café de sempre, tá, gente? É café com canela, mas depois eu ensino. Não, mas é um arábica. Eu vou pegar as especificações do pó dela, depois eu passo pra vocês. Não é nada, tá, gente? É o café normal.
Então, a gente vai ter 5 tipos de episódios diferentes. Cada semana a gente vai lançar um episódio. Não vai ter uma ordem muito certinha, porque emergência não tem ordem, emergência é do jeito que acontecem as coisas, então a gente vai fazer desse jeito também. Mas a gente criou 5 tipos de episódios diferentes para trazer um pouquinho do nosso dia a dia para vocês. O primeiro de todos é o Checa Pulso. Claramente, os nomes tinham que ser compatíveis com entre uma parada e outra. Estávamos inspiradíssimos, principalmente Diego, na criação dos nomes. Então, a maioria dos nomes foi criação dele. Checa Pulso, que são episódios que a gente pretende trazer alguns convidados para discutir alguns casos de medicina de emergência, alguns casos marcantes, algumas coisas marcantes sobre a trajetória deles também, conhecer um pouquinho da história de emergencista, de pessoas importantes na nossa formação também. E trazer uma conversa mais leve, descontraída e fluida. Um outro episódio, que claramente tinha que ter, que eu virei emergencista e agora, que é um episódio que a gente vai trazer convidados, principalmente nossos antigos alunos formados, para eles contarem um pouquinho de como que está a vida de emergencista, né? A maior dúvida de todo mundo aí, e aí, como é que é? Como é que é a vida do emergencista? Você vai viver só de plantão? O que você está fazendo? E a ideia é mostrar para vocês que tem muita gente fazendo muita coisa além do plantão, que ninguém imagina que pode até ser feito, né? Muito legais, né? Muito legais. A galera tá seguindo uns caminhos aí bem legais, trilhando uma trajetória bem legal mesmo. E o próximo episódio, que é o episódio do Diego, quem conhece o Diego vai entender isso aqui, que é o Se Platão Fosse Emergencista. Esse eu dou licença poética pro Diego explicar qual é o objetivo desses episódios. Não, a ideia é como a gente quer fazer um podcast bem variado. Vocês viram, né? O Checa Pulso é para temas mais técnicos, de carreira, de doença mesmo. O Virei Emergencista e Agora é mais de gestão de vida, gestão de profissão. E aí não podia deixar de ter alguma coisa mais filosófica, né? Parte mais ética, conflitos, decisões, nossa relação com a emergência, com os colegas, com o mundo. E aí, como todo mundo sabe, eu tenho uma quedinha pela filosofia, né? Pelas humanas. E eu estou cursando filosofia atualmente. Eu vou gastar as minhas cadeiras acadêmicas aqui. Não tem com quem eu falar, né? No fundo, esse podcast é minha grande terapia. Né? Estou fazendo filosofia, não tem o que eu discutir. Eu tenho amigos aqui, vai ser aqui que eu vou gastar com vocês toda a parte que a gente quer discutir. E a gente acaba aprendendo também, né, Ju? Com certeza, um pouquinho. A ideia é a gente fazer discutir os temas da filosofia em ordem cronológica da história da filosofia, mas tentando contextualizar com a carreira do emergencista, com nossa situação atual na medicina de emergência. Show de bola. O próximo tipo de episódio nosso é o Café com Residente. Como é o nosso podcast da nossa residência de medicina de emergência, não tinha como a gente deixar de fora os nossos residentes, e eles vão ser obrigados. Mas tá todo mundo feliz, mas vai ser todo mundo obrigado a participar. Mas eu juro que é um obrigado legal, eles vão gostar. A gente quer trazer um pouco dos nossos residentes aqui para vocês conhecerem, obviamente, a galera super massa, super capacitada que a gente tem, para eles contarem um pouquinho da história deles também. Como que foi a decisão de fazer medicina de emergência, da onde que eles são, por que eles escolheram a Escola Paulista de Medicina, e inspirar vocês também a traçar a história de vocês de uma forma que vocês realmente gostem, né? A gente tem residentes aqui super motivados e super felizes com a escolha que fizeram. Então, se a gente quer trazer aqui para vocês um pouquinho de... Para quem tá com aquela duvidazinha de será que eu faço mesmo, dar aquele ponto final de decisão de realmente, será que eu tô no caminho certo ou não? Boa, boa. E o próximo episódio, que é o Café Furado, que inclusive é o episódio que vamos começar hoje, que é uma discussão do jeito que a gente quiser. É um Café Furado, que na verdade é um papo furado, que a gente escolhe o tema que a gente quiser. Nada mais, nada menos, hoje escolhemos um tema super polêmico. Mamilos polêmicos. Um tema super polêmico, que tá super em alta, que é o estudo do etomidato. Chamamos um convidado super massa para conversar com a gente, e já esse episódio começa. Então esse é o artigo, ou vai ser café, entre parênteses, com Amanda, né? Da Amanda com os residentes, né? Então é o café da Amanda com os residentes. Pode ser também, mas vai ser todo mundo junto. Exato, e o café furado vai ser, na verdade, o estudo furado, né? Onde furou esse estudo aí. Mas a gente vai discutir mais a medicina baseada em evidência de uma forma geral também, né? Sim. Não só fechado no estudo, mas a ideia é trazer para vocês também um pouquinho do conteúdo da MBE, haja vista que a gente tem o Centro Cochrane do Brasil aqui na medicina de emergência da escola. Nós temos o professor Álvaro Atala, que é o fundador da Cochrane Brasil, e a medicina baseada em evidências é muito forte aqui, né? Tem a professora Raquel Vieira, tem o professor Rafael Pacheco, não tem como a medicina baseada em evidências não participar desse podcast de alguma forma.
Fiquem ligados aí que já já vai chegar esse episódio. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês degustem e gostem bastante. A ideia é realmente fazer podcasts curtinhos pra gente poder viver a vida do emergencista. A gente sabe que ninguém tem tempo pra ficar ouvindo coisas muito longas. Então, entre uma parada e outra, se deguste com os nossos episódios. Isso aí. Um abraço.